ministrar a palavra. Vamos para o livro de Neemias. Neemias, capítulo 2. O tema dessa mensagem é o poder de uma visão. Todos nós precisamos de ter uma visão. Na tua vida pessoal, se você não tem uma visão pessoal, você não vai chegar a lugar nenhum. Precisamos de visão para a nossa família. Nós precisamos de visão para a nossa vida profissional. Então não seria diferente para as coisas espirituais. Nós precisamos de uma visão clara para as coisas espirituais. Porque muitas pessoas são sonhadoras. A grande diferença entre um sonhador e um visionário é que o sonhador apenas sonha, mas não sai do sonho. O visionário é alguém que sonha, mas consegue trazer esse sonho à realidade. Então essa é a diferença entre um sonhador e um visionário. Eu sou um sonhador. Muito bem, tudo começa sonhando, mas você precisa transformar o seu sonho em visão. E a visão vai ser transformada em realidade. Então, nós estamos falando sobre visão, aplicando com relação à igreja. Mas essa mensagem, você pode aplicar à sua vida pessoal. Você pode aplicar à sua vida financeira, à sua vida profissional, ao seu casamento. Então, é uma mensagem que tem um alcance muito amplo. Então, Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. O império aqui era o Império Persa. O contexto histórico foi o seguinte: o Império Babilônico, ele era a grande potência mundial daquela época. Eles invadiram Jerusalém, tomaram Jerusalém, levaram cativos muitos nobres, os melhores de Judá foram levados para a Babilônia, dentre eles Daniel, um homem muito sábio. E então, numa noite, uma mão misteriosa aparece desenhando frases na parede. E a frase era Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel capítulo 6. Naquela noite, o Império Babilônico, ele caiu diante do Império Persa, Medo-Persa, ou Império Persa. E a partir dali, a capital foi mudada para Suzã. Então Neemias, ele está mais ou menos aqui no ano 450 antes de Cristo. E Neemias é copeiro do rei. A missão do copeiro era provar o vinho, esperar alguns minutos, e se o copeiro caísse, o vinho tinha sido envenenado, o copeiro morria, mas o rei era salvo. Mas mais do que um experimentador de vinho, Neemias era um conselheiro do rei. Era um homem muito próximo a Artaxerxes. Tanto que Artaxerxes diz: Neemias, você está triste. Estou notando o seu semblante caído. Ou seja, ninguém notaria o semblante caído de um simples funcionário, de um súdito qualquer. O que é que o rei iria se preocupar com isso? Neemias era alguém muito próximo. E o rei Artaxerxes diz: o que é que está incomodando o teu coração? E aí Neemias então diz: olha, é o seguinte, eu recebi notícias da minha cidade. Ele estava a milhares de quilômetros de Jerusalém, mas eles tinham um apego muito grande a Jerusalém. Lembra que Daniel orava 5 vezes ao dia? 3 ou 5? 3 vezes ao dia. Eu estou confundindo aqui com os muçulmanos, né? Que rezam 5 vezes ao dia virado para Meca. 3 vezes ao dia, Daniel abria as janelas e olhava para o ocidente. Por quê? Para o oeste, era onde Jerusalém estava localizada. Então eles tinham um amor muito grande por Jerusalém. E Neemias disse: olha, eu recebi notícias do meu irmão Anani.
E Hanani disse que a cidade está destruída, os muros estão destruídos, as portas estão queimadas, a cidade está assolada. E o rei diz: o que é que você quer de mim? O que é que você quer me pedir? E a Bíblia diz que Neemias orou ao Senhor e então pediu ao rei: eu quero voltar para Jerusalém, eu quero reconstruir a cidade dos meus pais. Então essa foi, digamos, a centelha inicial, não é? O fogo inicial começou com um sonho: eu quero reconstruir a cidade dos meus pais, eu quero reconstruir os muros da cidade. Aquela foi a faísca inicial. Então capítulo 2, verso 12 agora. Cheguei em Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, verso 12, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. A frase chave aqui, irmãos, é: não declarei a ninguém. Vamos ler o restante da frase: o que o meu Deus me pusera no coração. Vamos ler juntos? Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Neemias tinha uma convicção: foi Deus quem me deu essa missão, foi Deus quem me deu este encargo. Eu não estou aqui simplesmente porque Artaxerxes foi bom comigo. Eu não estou aqui apenas porque o meu irmão Hanani me enviou um relatório de derrota, de desgraça. Eu não estou aqui por vontade própria. Neemias deixa claro que uma visão, ela deve ser dada por Deus. Você precisa buscar isso para a sua vida pessoal. Você precisa buscar isso para o seu casamento. Você precisa buscar isso para a sua vida profissional. Você precisa de uma direção dada por Deus. Quando nós buscamos uma direção dada por Deus, irmãos, não frustramos, não nos frustramos e nem frustramos os outros, porque uma visão dada por Deus, ela acha no coração de Deus. Então a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela é que traz bênçãos, riquezas e não traz desgosto. Está lá em Provérbios: a bênção do Senhor enriquece e consigo não traz desgosto. Ou seja, quando uma coisa vem de Deus, ela não traz prejuízo, ela não traz frustração. Você se apega àquilo e vai até o final, perseverando naquilo. Então, trazendo isso para o nosso contexto, nós precisamos, irmãos, de uma direção específica de Deus para tudo na nossa vida. Quando nós fomos começar o CCA, nós pedimos uma direção específica. Nós fomos orar. Não foi assim: vamos começar mais uma igreja. Já que todo mundo está começando igreja, então vamos começar mais uma. Igreja é um bom negócio, vai dar muito dinheiro. Oba, vamos lá. Não foi assim não. O pastor Marcos estava de pijama um dia, dormindo até meio-dia, e disse assim: não tenho nada o que fazer, vamos começar uma nova igreja. Não foi dessa forma. Glória a Deus, porque não foi. Foi gerado em oração, foi uma busca diante do Senhor. Nós pedimos palavra do Senhor, nós pedimos direção do Senhor. Deus já vinha conduzindo a nossa vida por 6 anos. Desde novembro de 2001, Deus começou um processo na nossa vida. Nós conhecemos o Gregório McNutt em novembro de 2001. Ele liberou uma palavra sobre a nossa vida. A partir daquele dia, nós entramos num processo que só terminou em 5 de agosto de 2007, com o nascimento do CCA. Foi um processo, foi um deserto. Nós enfrentamos solidão, perdas, dores. Nós tivemos que deixar muita coisa para trás, mas o Senhor foi formando em nós uma visão. As palavras adoração, avivamento, discipulado, células nasceram nessa época. Tem gente que acha que nós, mudamos por causa do MDA. O MDA foi apenas uma resposta àquilo que nós já estávamos orando há 6 anos.
Porque as pessoas ouvem, né, analisam muito superficialmente a história e acham que foi por um modismo. Vamos ser uma igreja de adoração, porque todo mundo agora está na vibe da adoração. Não foi assim. Eu me converti num ambiente de adoração. Eu me converti através de um dos maiores homens de Deus nessa nação, na área de adoração, Asaf Borba, o pai da adoração no Brasil, junto com Ademar, junto com a Alda Célia, nomes que hoje a gente nem ouve mais. Mas eu nasci debaixo dessa influência. Pastora Cristiane converteu na igreja batista, mas depois Deus levou ela para a comunidade evangélica de Garanhuns, onde era uma igreja de adoração. Então o que nós temos hoje não foi construído assim, num piscar de olhos. Não foi simplesmente um modismo. Nós já tínhamos, irmãos, em nosso coração discipulado. Nós já tínhamos no nosso coração as células. A gente queria isso, a gente não sabia como fazer. Então uma visão, ela é dada por Deus. Não analise as coisas muito superficialmente não, porque você pode errar. E hoje de manhã eu falei isso com muito carinho, mas tive que falar, porque muitas pessoas acham que a gente segue a moda do momento. Vamos fazer casa de oração, por quê? Porque o F-Hop está fazendo, porque o I-Hop está fazendo, porque todo mundo vai estar fazendo, vamos fazer também. Não é assim, queridos. Nós não estamos iniciando turnos de adoração e de oração aqui por causa de uma moda. Quando o Senhor me deu o nome desta igreja, eu estava sentado na primeira fileira do culto da minha igreja, num culto de segunda-feira, o meu pastor estava pregando, e Deus me deu um nome, e Ele disse: eu vou te dar uma igreja que será um centro, um lugar central, para onde pessoas irão adorar e orar nessa cidade. Sabe quando foi isso? Lá pelos anos de 2005, 2006. Então às vezes nós somos muito precipitados em dizer que o sonho de alguém, que a visão de alguém é porque é modismo, é porque a pessoa ela está inventando algo novo. E eu quero te dizer, eu tenho convicção plena de que a visão que Deus nos deu veio do céu. O CCA nasceu por uma direção de Deus. Pode colocar o próximo. Quando não há visão, Provérbios 29, 18, na Bíblia de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém é uma versão católica, mas que eu gosto muito, porque é uma das versões mais fiéis ao original. E na Bíblia de Jerusalém, Provérbios 29, 18 diz: quando não há visão, o povo se desvia. Quando não há uma direção clara para onde queremos caminhar, as pessoas começam a fazer tudo o que querem. Isso vira uma anarquia. No livro de Juízes, diz que cada um fazia o que dava na telha. Paráfrase de Marcos. Mas lá está escrito o seguinte: cada um fazia o que sentia no coração. Cada um queria fazer uma coisa, e cada um fazia o que queria, porque não havia uma liderança, não havia uma visão dada por Deus. E eu e Cristiane temos o compromisso: Senhor, não nos deixe desviar da visão dada pelo Senhor. Nós queremos ser um centro cristão de adoração. Nós queremos ser um lugar central. Centro significa isso, central, coração, cristão. Por quê? Porque Cristo tem que ser a base, o alicerce. Cristo tem que ser para onde converge todas as coisas. De adoração. Porque eu sei que a adoração é a chave que move os céus. Eu sei disso. Quando nós adoramos aqui na terra, há uma resposta no céu. Então nós queremos ser fiéis à visão que o Senhor nos deu. João 3:27, olha o que é que diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dada. Eu não sei os motivos dos outros, irmãos. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Eu sei dos nossos motivos. Ah, mas tem gente que está fazendo da igreja um negócio. Acredito que sim.
mas aí cada um prestará contas de si mesmo a Deus. E eu sempre brinco, né? Falando de uma situação que aconteceu poucos meses antes, acho que semanas antes. Eu estava na Caixa Econômica e eu encontrei um amigo, que hoje é meu discípulo. E eu brinco, né, com ele, dizendo: você pagou pela sua língua. Que naquela época ele veio com uma crítica. Ele disse: eu soube que você vai abrir uma igreja. Eu digo: vou abrir. Vamos iniciar uma igreja. Aí ele disse: olhe, eu ouvi pastor fulano de tal, lá não sei de onde, dizendo que a bandidagem se instalou no meio da igreja. Porque agora todo mundo quer abrir igreja, porque na igreja agora é um bom negócio. Descobriram que é um bom negócio abrir igreja. E aí eu disse para aquele meu amigo: olha, eu não sei o motivo dos outros, mas eu não me encaixo neste perfil. Nós estamos abrindo uma igreja por uma direção de Deus. A gente nem queria abrir, a verdade é essa. A gente relutou tanto. Nós estamos abrindo por uma direção dada por Deus. Então eu não me encaixo nessa bandidagem. E hoje o sujeito é meu discípulo. Deus faz essas coisas, né, irmãos? Está na MDA. Que bênção. Eu gosto de Deus. Deus, ele tem um senso de humor. Eu sou muito sarcástico, né? Eu sou diferente do pastor Misael. O pastor Misael, ele é engraçado. E é aquele cara que você ri das coisas engraçadas que ele diz. Eu sou sarcástico, não é? O meu humor, ele é mais ácido, não é? Eu acho que Deus tem as duas coisas, né? Eu acho que Deus, ele é muito engraçado, mas Deus também de vez em quando diz assim: não, espera, para você ver no que é que isso vai dar. Onde é que você vai, até onde você vai, né, nisso tudo. Então, eu tenho certeza que foi uma visão dada por Deus. Então olhe para mim, meu querido. Hoje de manhã eu falei com muito amor, mas eu vou falar com mais amor ainda nessa tarde. Antes de você criticar alguma coisa, questionar alguma coisa, estou falando com relação à visão dada por Deus. Porque os pastores agora estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, agora é uma moda, agora é isso, não sei o que. Olha, antes de você falar qualquer coisa, eu quero que você entenda que nós temos uma caminhada com Deus. Nós não estamos brincando de igreja. Eu posso ter muito defeito, tenho muitos defeitos. Mas se tem uma coisa que eu faço, é levar a sério as coisas de Deus. Então você precisa primeiro caminhar o que nós caminhamos. Você precisa chorar o quanto que nós choramos. Você precisa sentir a dor que nós sentimos, para depois então a gente conversar. Porque às vezes é muito fácil olhar as coisas superficialmente e emitir o nosso juízo, não é? Mas nós precisamos trilhar o mesmo caminho. O Senhor, eu e Cristiane. Adriel era pequeno na época, talvez ele não lembre de muita coisa, mas nós sabemos o quanto que foi doloroso para que essa visão dada por Deus, ela viesse à existência. Nós sabemos, irmãos, nós tivemos que abrir mão de muita coisa, nós tivemos que perder pessoas, nós enfrentamos solidão, foi tempo de jejum, de oração. Então, você precisa respeitar a unção que está sobre a nossa vida. Eu digo isso com muito temor diante de Deus. Porque às vezes nós somos muito fáceis e rápidos em julgar as coisas pela aparência. Mas uma visão, vamos continuar, ela precisa ser compartilhada. Uma visão que não é compartilhada, ela morre. É apenas um sonho. Uma visão que não é falada, ela morre com o visionário. Eu diria até em outras palavras, não é nem visão, é um sonho. O sonho morre com o sonhador. Nós temos que falar, nós precisamos compartilhar o que Deus plantou em nosso coração. As pessoas precisam entender o nosso caminho com Deus,
que nós não chegamos aqui por acaso. Nós temos uma caminhada com o Senhor. As pessoas precisam saber isso de você. A tua caminhada. Eu estava hoje de manhã lembrando a minha conversão. Eu estava lembrando o meu tempo de treinamento em Santa Cruz, na Bolívia. Eu estava lembrando do meu tempo de treinamento em Brasília, no Instituto Bíblico. Eu estava lembrando dos meus primeiros anos como pastores, em São João, em Garanhuns, em Bom Conselho. Eu estava me lembrando do início dessa igreja. Os últimos anos agora, de 2012 para cá, quando o Senhor começou a nos dar o crescimento. E eu comecei a lembrar de algumas palavras. E eu vou dizer aqui algumas palavras. Eu vou falar aqui algumas coisas que faz parte da visão que o Senhor nos deu. O Senhor nos disse que seríamos uma igreja de famílias. Então nós precisamos orar pelas famílias. Nós precisamos valorizar as famílias. Nós precisamos investir nas famílias. O Senhor disse que seríamos um centro de adoração. Eu creio que essa casa de oração que nós estamos agora até melhorando, ela já existia, mas nós estamos agora melhorando. Para quê? Para sermos um centro de adoração. Para que as pessoas, qualquer hora do dia, quem sabe isso vai chegar daqui a algum tempo, qualquer hora do dia ou da noite ou da madrugada, se a pessoa quiser adorar, ela diz: eu sei onde está aberto um lugar onde eu posso adorar o nome de Jesus. Amém? Eu sonho, eu vejo células espalhadas em toda essa cidade. Eu vejo igrejas espalhadas em outras cidades, em outros estados, em outras nações. Eu vejo o Senhor nos dando um lugar muito grande, um terreno onde construiremos a cidade da adoração. Cidade da adoração. Não é apenas um lugar de reunião. O Senhor vai nos dar uma cidade de adoração, onde teremos lugares para treinamentos, lugares para as conferências, onde nós abrigaremos pessoas necessitadas, aquilo que Deus falou conosco terça-feira, onde nós teremos casa para a recuperação de pessoas que estão viciadas em drogas, em álcool. Eu sonho com isso, irmãos. Isso é algo que está lá na frente, que é muito grande e que, se Deus não estiver conosco, não vai acontecer. E preste atenção, se o sonho que você tem é pequeno demais, que você realiza ele sozinho, então descarte. Esse sonho não vem de Deus. Sonho de Deus é quando ele é grande demais, que você sozinho não consegue alcançá-lo, e você depende de Deus para alcançar isso, e você depende de outras pessoas para alcançar isso. Aí vem de Deus. Agora, se é uma coisa que só você sozinho consegue resolver, não, eu sozinho eu consigo, é um sonho que eu tenho, eu mesmo dou conta da parada, provavelmente não veio de Deus, porque quando vem de Deus é maior do que nós. Necessita de recursos que não temos. Para que essa cidade de adoração venha à existência, são milhões de reais. Milhões. Então nós dependemos de Deus. Nós sonhamos em enviar missionários a outras partes do mundo. Contei aqui apenas algumas coisas, mas uma visão, ela precisa ser compartilhada. Nós temos que falar. Olha o que diz em Neemias 2,17. Então lhes disse: estais vendo a miséria. Ele está falando aqui com os nobres. Estais vendo a miséria em que estamos. Jerusalém assolada. Agora ele descreve a situação atual. Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Então ele fala do atual, mas agora ele aponta para o futuro. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha. Então, quando uma visão é dada por Deus, você compartilha com as pessoas certas, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Cuidado com quem você está falando, porque às vezes você está falando com a pessoa errada e você vai parar numa cova, sem água, e depois você é vendido como escravo para o Egito. Foi José. Falou para as pessoas erradas. Ah, pastor, mas Deus tinha um plano. Tudo bem, não vamos entrar aqui no mérito de que Deus pegou tudo aquilo e conduziu, e José foi para o Egito, e José foi o primeiro ministro, e que ele salvou toda a sua nação.
tá? Não estou aqui dizendo que Deus não estava naquela história, mas pegando pontualmente, ele chega para os irmãos, compartilha um sonho e os irmãos odeiam ele. Então, às vezes nós experimentamos ódio e inveja dos nossos próprios compatriotas. Nós experimentamos às vezes ódio e inveja, e eu chamo isso de crente bombeiro. Crente bombeiro é aquele que quer apagar o fogo do outro. A pessoa vem super empolgada, compartilha uma coisa assim: olha, eu sinto no coração, Deus falou comigo. Aí o outro diz: sei não, eu acho que não vai dar. E você então morre. O sonho morre, teu coração esfria. Então, precisamos compartilhar aquilo que Deus coloca no nosso coração, mas com as pessoas certas. E Neemias compartilhou com as pessoas certas. Falou com aqueles homens. Olha essa frase aqui: um sonho sonhado sozinho permanece apenas um sonho, mas um sonho sonhado junto, ou seja, um sonho que é compartilhado, pode tornar-se realidade. Vamos ler todos juntos? Um sonho sonhado sozinho permanece apenas um sonho, mas um sonho sonhado junto pode tornar-se realidade. Então nós precisamos falar mais. Eu preciso falar mais dos sonhos de Deus. Eu preciso falar mais para vocês, porque quando eu falo, eu estou compartilhando, eu estou, no bom sentido, contagiando você com o mesmo sonho. Preciso falar mais. Pastor, por que você faz questão de falar do início do CCA? Porque tem pessoas aqui que estão ouvindo essa história pela primeira vez. Ah, mas tem gente aqui que já ouviu 10. Tenha paciência, querido. Tenha paciência. Porque tem pessoas que precisam saber como tudo começou, para que elas entendam que nós não estamos aqui por acaso, que há uma trajetória, que há um caminho trilhado diante de Deus. Amém? Então nós precisamos, eu preciso falar mais dos sonhos de Deus. Você precisa compartilhar mais. Quando nós compartilhamos, então nós levantamos pessoas junto conosco. Pode colocar o próximo. Uma visão precisa de outros para a sua realização. Nós não realizamos sonhos sozinhos. Deus não vai, irmãos, mandar anjos para realizar a visão que Ele nos deu. Os anjos são espíritos ministradores que nos auxiliam. Em Hebreus 1,14 diz isso, que os anjos são espíritos que vêm, não é, para servir os santos. Mas os anjos não farão a obra de Deus. Os anjos não farão aquilo que nós temos que fazer. Quem vai fazer? Você e eu. Quem vai fazer? Você. Eu estou compartilhando os sonhos de Deus, e eu preciso de pessoas que juntamente comigo façam o sonho de Deus acontecer. Ah, mas vai ser alguém que ainda vai se converter. Mas nós não podemos contar com essa pessoa. Vai ser um empresário, pastor. Olha, eu creio que Deus vai trazer um empresário. Eu não posso contar com esse empresário. Por quê? Porque ele não está aqui. Porque ele não converteu ainda. Deus pode levantar empresários. Deus pode levantar médicos, advogados. Deus pode levantar profissionais liberais. Mas, querido, sabe com quem nós vamos contar? Com você. Mas, pastor, só sou um estudante. É com você, estudante. Amém? Porque se você estudar, se você se aperfeiçoar, daqui a 3, 4, 5 anos, você vai ser um profissional com a visão do reino de Deus. E daqui para lá, você é arquiteto, engenheiro civil, é você que vai nos ajudar a construir a cidade da adoração. Então eu tenho que contar com você. Eu não posso contar com pessoas que eu ainda nem sei onde estão. Por exemplo, na época que nós começamos o CCA, nós contamos com as pessoas que tínhamos. Quem era que tínhamos? Eu mesmo e Cristiane. Já viu esse filme? Só com outro nome.
Aliás, era eu, Cristiane e Adriel. Era com esses que a gente estava contando. Depois Deus foi trazendo outros e outros, e aí nós vamos contando com aqueles que Deus vai trazendo. Mas agora, nesse exato momento, em 18 de fevereiro de 2018, às 18 horas e 57 minutos, com quem Deus pode contar para que o sonho, a visão dele se realize no CCA e através do CCA? Com você. Com você. E com os que estiveram aqui hoje de manhã. Por isso que nós estamos compartilhando o nosso coração. Mas Deus vai levantar outros. Olha o que ele diz: também lhes contei. Agora Neemias falando. Lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam. As pessoas respondem: sim, 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 vamos começar a reconstrução. Neemias, o Senhor está contigo, o rei foi favorável, sim. E a Bíblia diz: e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Deus sempre vai levantar pessoas, porque o sonho não é meu, irmãos, a visão não é minha, não é o reino de Marcos Alexandre que está sendo edificado, é o reino de Deus. Nós queremos liberar você para cumprir os sonhos de Deus. Amém? Dentro deste sonho chamado CCA, existem muitos sonhos. É uma incubadora de sonhos. Nós queremos organizar o nosso ministério de evangelismo. Então nós vamos estar marcando uma reunião com aqueles que querem trabalhar no ministério de evangelismo. Escola, universidade, missões urbanas, nas praças, nos semáforos. Pessoas que querem trabalhar na ação social, distribuindo comida, sopa, roupas. Pessoas que querem trabalhar nessa área de evangelismo. Quem sabe esse é o teu sonho. Eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja, e ela me falando de quanto que ela ama trabalhar com idosos. Os olhos dela, irmãos, estavam brilhando, enchendo-se de lágrimas, quando ela estava me contando. Como eu admirei aquela irmã. Ela disse: pastor, eu sinto o prazer de estar perto dos idosos. Eu sinto a tristeza que eles sentem, a solidão que eles sentem. Quem sabe Deus não vai levantar essa irmã para um ministério com a terceira idade. E outros e outros e outros sonhos que podem existir aqui dentro. Estão esperando apenas o quê? Que você entenda que foi Deus que te deu, que você se levante, que você abra a boca e compartilhe, e que você então coloque em prática aquilo que Deus colocou em seu coração. Amém? Outros vão ser levantados, mas uma visão vai ter inimigos. Toda visão tem oposição. Se uma visão é dada por Deus e não tem oposição, a gente vai ter que duvidar se foi Deus que deu mesmo. Toda visão dada por Deus tem oposição do inimigo. E eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, porque terça-feira no Tadel eu vou falar só sobre esse ponto aqui, os inimigos da visão. Mas quero falar para você, Sambalate e Tobias, quando ouviram falar que Neemias queria o bem de Jerusalém, eles se levantaram com grande ira. Está dizendo aqui no capítulo 2, versos 10 e 19. Sempre vai haver oposição. É muito estranho alguém chegar para mim e dizer: estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo os sonhos de Deus acontecerem, pastor, e não estou sendo atacado de jeito nenhum, eu não estou recebendo nenhuma oposição do maligno, está tudo muito fácil, todas as portas estão se abrindo, todo o dinheiro do mundo está vindo. Não é assim. Vai haver um levante contra, porque o nome de Satanás hebraico é Satã, e Satã significa o adversário, aquele que se opõe, aquele que se levanta contra o povo de Deus.
vai haver oposição. Quantos inimigos, queridos, nós enfrentamos nesses 10 anos? Quantos inimigos? Zombaria, calúnia, mentira, inveja, competição egoísta, às vezes coisas internas, que a gente chama de picuinhas, melindres, fofocas, maledicência, incompreensões, distorções na mente, que às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Quem está por trás de tudo isso? Desânimo. Teve dias que eu me levantei porque eu tinha que me levantar. Teve dias que eu disse: Senhor, mais um dia, por favor, me fortaleça. Por favor, Senhor, seja comigo. Eu preciso da sua força. E eu agradeço a Deus porque Deus levantou os nossos pastores. Eles têm sido uma força nas nossas vidas. Eu tenho uma eterna dívida de gratidão a Deus pela vida do pastor Ivanildo e da pastora Cléia. Vocês não têm muito contato com eles, talvez vocês não entendam até onde isso vai, mas eu e Cristiane sabemos muito bem, especialmente nesses últimos meses agora, quanto que nós temos sido fortalecidos. Sabemos que não estamos sozinhos, porque os inimigos não pegam leve, os inimigos pegam muito pesado. Então nós tivemos que nos reerguer muitas vezes, nós tivemos que nos levantar muitas vezes, ir além de nós mesmos, além dos nossos limites. Sempre vai haver inimigos, e os inimigos já foram vencidos por Jesus na cruz. Nós agora só temos que estabelecer a vitória do Senhor. Amém? Uma visão além de ser compartilhada, além de outros, mas são outros especialmente levantados. Coloque aí, são outros dispostos. Não é apenas pessoas. Pessoas nós temos sempre. Nesse culto nós temos quase 300 pessoas. Somadas com as pessoas da manhã, nós temos quase 550, 600 pessoas. Pessoas nós temos. O que é que nós precisamos? De pessoas dispostas. Pessoas dispostas. Olha só, Neemias 4:6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo. Veja essa palavra aí. O povo tinha ânimo para trabalhar. Pode colocar o próximo. Mas a palavra não é ânimo. Foi traduzida na nossa versão atualizada como ânimo, mas a palavra na versão corrigida é coração, leb. Coração no hebraico é a sede dos desejos, é a sede das emoções mais intensas. Na verdade, o coração, deixa eu só explicar aqui. O povo hebreu, eles tinham o coração e eles tinham os rins. Acho que é por isso que quem sofre de cálculo renal sente tanta dor. Por quê? Porque quando um hebreu, ele queria expressar um sentimento por alguém: Márcio, eu te amo com os meus rins. Ou seja, com as minhas entranhas. Agora, quando o judeu, o hebreu, falava de coração, ele estava falando do lugar central da vida, de onde procedia as saídas da vida, as fontes da vida. Em Provérbios 4:23 diz isso: guarda teu coração, porque do coração procede as saídas da vida. Então a palavra aqui em Neemias, para ânimo, traduzida como ânimo, é coração. Olha como foi traduzido na revista corrigida. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou, se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. É quando nós colocamos o nosso coração naquilo que estamos fazendo. E aqui eu coloquei a palavra entusiasmo. Olha como esse velhinho está entusiasmado. Ele casou com uma jovem,
Então a vida dele, né, teve um novo gás. Entusiasmo significa cheio ou possuído por Deus. Eu conheci uma senhora que ela sempre estava doente. Ela sempre estava andando de cabeça baixa. Ela era realmente muito doente. E um dia eu encontrei com ela, ela estava muito diferente. Ela estava com o cabelo escovado, ela estava maquiada, ela estava com um sorriso, a pele dela estava brilhando. E eu disse: irmã, a senhora está tão diferente. Ela disse: sim, eu casei. E o que é que isso me ensina? Pelo menos nas emoções dela, aquele casamento tinha trazido um novo ânimo, tinha trazido uma nova força. Nas emoções. Mas queridos, nós estamos falando aqui de coisa espiritual. Nós estamos falando aqui de guerra espiritual. Nós estamos falando de fazer coisas espirituais. Então, fazer coisas espirituais requer energia vinda de Deus. Essa energia não vem você saindo de férias, não vem você passeando, não vem você fazendo compras, não vem você comendo. Isso pode satisfazer outras áreas da nossa vida. Passear faz muito bem. Eu gosto muito de passear. Eu gosto muito de viajar. Eu acho que porque meu avô, ele era vendedor. Antigamente se chamava caixeiro viajante. Então, talvez por ele ser um viajante. Minha mãe gostava muito de viajar. Muito de viajar. Então eu gosto muito de viajar. Eu já estou sonhando aqui, quando os meninos estiverem grandes, casados, se Jesus não voltar daqui para lá, eu vou sair 1 ano viajando pelo mundo com Cristiane. 1 ano. Parando, conhecendo. Desde que eu sou jovem que eu sonho com uma viagem assim. Já sonhei com uma viagem saindo lá do México, indo até Punta Arenas, no Chile, lá no finalzinho do mundo. Eu gosto muito de viajar, mas olhe, isso não renova a nossa vida espiritual. Viajar é bom, mas não nos renova. Sabe o que nos renova? Sabe quando nós estamos entusiasmados, cheios de Deus? É quando nós paramos para nos abastecer de Deus. Quando nós somos alimentados, conectamos a fonte. Quando você conecta lá na fonte e você começa a receber de Deus em teu coração, porque do coração procede as saídas da vida. Então é no coração que nós recebemos ânimo de Deus. Amém? Essa frase aqui do Ralph Waldo Emerson: sem entusiasmo nunca se realizou nada de grandioso. Tudo que é grandioso foi alguém muito entusiasmado que fez. Então nós precisamos nos reanimar. Periodicamente nós precisamos nos reanimar. Nós precisamos voltar, irmãos, às práticas das primeiras obras, às práticas das primeiras coisas. Nós precisamos voltar lá quando a gente era novo convertido. Eu gosto de estar perto de um novo convertido, porque um novo convertido, ele está cheio de ânimo, ele está cheio de força, ele está cheio de alegria. Nós precisamos periodicamente reabastecer a nossa vida espiritual, para que possamos fazer com ânimo, com todo o nosso coração. E eu encerro com essa última parte. Uma visão precisa de unidade. União faz açúcar, mas unidade faz a força. Coisa mais sem graça, meu Deus. Sabia que a diferença entre união e unidade? União, talvez a gente está junto fisicamente, geograficamente e por um propósito temporário. Unidade não. Unidade é quando nós perseveramos, apesar de nossas diferenças, apesar dos nossos defeitos. Vocês sabem que eu tenho muito defeito.
Quem aqui já percebeu, seja sincero agora, porque senão você vai mentir, e mentir é pecado. Mas quem aqui já notou algum defeito meu? Levanta a mão. Eu também já notei defeitos seus. Mas tudo bem. Agora eu quero te dizer, o que é verdadeira unidade? É apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas diferenças, nós decidimos caminhar juntos para um só propósito. Amém? E isso é que faz diferença, irmãos. Isso é que faz a diferença. Nós não caminhamos com uma liderança porque ela é perfeita. Não existe liderança perfeita. Não existe. Se você está procurando uma liderança perfeita, eu quero te dizer, você vai se frustrar como eu me frustrei. Eu me frustrei muito no meu passado, porque eu sempre procurei uma liderança perfeita. Nunca achei, então me decepcionava muito com isso. Mas glória a Deus, porque a decepção nunca esfriou a minha fé. Mas nós precisamos ter unidade, irmãos. Unidade com a nossa liderança. Por que Deus coloca líderes? Deus coloca líderes para que eles enxerguem mais longe, para que eles indiquem o caminho, mas eles não vão sozinhos. Liderança não é um ditador que vai mandando os outros. Vão, façam. Isso não é liderança. Liderança é alguém que enxergou mais longe. Por que enxergou? Porque Deus deu a graça de lhe enxergar. De enxergar o futuro diferente. Isso é liderança. Eu enxergo o futuro diferente. Eu compartilho com vocês. E eu chamo vocês. Gente, vamos juntos, porque é possível mudar o futuro. E aí você vai andar com a sua liderança. Vou fazer aqui algumas perguntas que são difíceis para vocês ouvirem, mas são difíceis também para eu ouvir as respostas. Mas são perguntas necessárias. A sua liderança lhe inspira? Não responda não agora. Não pode ser essa coisa superficial assim não, gente. Não, isso é uma análise mais profunda, tá? Obrigado pelo sim de vocês, mas agora eu quero que você pense. Nós, a tua liderança, eu que sou a tua liderança, você se inspira? Quando você olha para a sua liderança, você se inspira? Você sente algo de bom, algo que te impulsiona assim a crescer? Eu preciso ser melhor. Você está disposto a caminhar com essa liderança, mesmo ela tendo defeitos? Não respondam, gente. Isso é coisa para você meditar. Obrigado pelo apoio, vocês são demais, viu? Mas agora eu quero que vocês sejam mais profundos. Mais profundos. Sabe por que eu estou perguntando isso? Minha mãe, ela dizia sempre o seguinte: Marcos, você valoriza mais as pessoas de fora do que eu. Coisa de mãe. Eu sei que tinha muita chantagem de mãe nisso. Muita, porque mãe é chantagista. Minha mãe, ela era especialista em chantagem. Irmãos, olha, é sério. Minha mãe morreu, eu passei 6 meses me sentindo culpado pela morte da minha mãe. Sabe por quê? Porque minha mãe dizia o seguinte: um dia eu vou morrer, e um dia você vai sentir minha falta. Passei 6 meses, viu? Depois que a minha mãe, eu já era adulto, pai, pastor, mas eu me sentia culpado pelas chantagens da minha mãe. Então, mães, cuidado, viu? Com a chantagem. Mas minha mãe, ela dizia isso: Marcos, você valoriza mais as pessoas de fora do que a gente. Você tem mais prazer de ficar com as pessoas de fora do que comigo, com seu pai. Nós sempre somos os últimos a saber. Irmãos, depois que a minha mãe morreu, eu comecei a pensar nessas frases. E algumas eram verdade. Para minha tristeza, algumas eram verdade. Eu só fui dar o devido valor à minha mãe depois que ela partiu. E às vezes a gente está fazendo isso com a nossa liderança.
Tem pessoas que valorizam mais quem está na internet, valoriza mais um youtuber da moda. Tem youtuber gospel. Aí o que o cara fala lá na internet a pessoa ouve. Às vezes a gente está dizendo a mesma coisa, mas não ouve a sua liderança, mas ouve um desconhecido. Lê um livro que não sabe nem de quem é. Ah, agora eu encontrei a resposta que eu queria. Meus irmãos, vamos valorizar quem está perto de nós. Eu peguei bem pesado hoje de manhã, vou ser mais leve agora. Mas eu fiz a pergunta seguinte: se você precisar de um conselho, se você precisar de ajuda, se você precisar de uma visita, o youtuber da internet vai te visitar? De manhã eu fui mais forte, viu? De manhã eu disse: se você morrer, quem vai para o teu velório? Quem vai fazer teu enterro? Quem vai fazer a tua cerimônia fúnebre? Então agora eu estou sendo mais light com vocês, tá? Porque é assim. Às vezes nós estamos orando por você, nós estamos pagando o preço, nós estamos falando coisas, mas tem que vir alguém de fora para falar a mesma coisa e você, agora eu entendi. Então, vamos corrigir isso no nosso coração. Nós precisamos ser uma liderança que te inspira. Se nós não te inspiramos mais, e eu estou finalizando com isso, se você olha para nós e nós não te inspiramos, eu quero te dizer, você não pode seguir uma liderança que não te inspira. Uma liderança que não te leva para mais longe. Se nós não conseguimos mais fazer isso, então você está em um ponto que você tem que fazer duas coisas. Primeiro é orar por nós. Sabe por quê? Porque quando os defeitos aparecem, é porque o amor diminui. Com casal é assim. Quando eu estou vendo muito defeito de Cristiane, e tem hora que eu só vejo defeito de Cristiane. Defeito. Aí Deus diz: você está amando pouco. Se você amar mais, os defeitos já estavam lá. Os defeitos já estavam lá. E por que eles aparecem? Porque o amor diminuiu. Mas quando você começa a orar, quando você começa a abençoar, o amor começa a aumentar e os defeitos começam a desaparecer. Eles continuam lá, mas não tem mais importância. Então a primeira coisa que você tem que fazer para você andar em unidade é oração. Ore. Senhor, eu quero ver a minha liderança com os teus olhos. O que é que tu vês na minha liderança? Senhor, por que é que eu estou aqui? Eu poderia estar em outro lugar. Todos nós somos livres para ir e vir. Mas por que que o Senhor te colocou aqui? Nós precisamos ser uma liderança que te inspira, que te ensina alguma coisa. Se chegar nesse nível, você precisa começar a orar. E a segunda coisa é: volta atrás, lá atrás, e se lembre o porquê que você decidiu vir caminhar conosco. Vir caminhar conosco. Por que você decidiu caminhar conosco? Volta 4 anos, volta 5, volta 10. Lá atrás, o que foi que te fez dizer assim: vou caminhar com aqueles pastores, eu vou caminhar com aquele povo, eu vou caminhar com aquela igreja? Lembra que naquela época não tinha defeito? Não, tinha defeito, você não via. Sabe por que você não via? Porque você estava com um alto nível de amor e de entusiasmo. O nível de amor diminui, o nível de entusiasmo diminui, os defeitos começam a aparecer, aparecem. Então está na hora da gente orar. Nós vamos fazer isso agora. Fique em pé. Quero orar por você, porque eu sei que foi Deus quem colocou você no nosso caminho e nós no seu caminho. Não acredito em coincidências. Deus não é um Deus de coincidências. Não acredito nisso.
Tá, nesse sentido, eu acredito na predestinação. Eu acredito que Deus tem um propósito, que Ele une propósitos. Então, se você está aqui, meu querido, não tenho a pretensão de ser o grande herói bíblico Neemias, longe de mim. Admiro demais Neemias, mas, guardadas as devidas proporções, nós somos Neemias na tua vida. Deus nos deu uma palavra, um sonho, uma direção. Nós estamos compartilhando esse sonho, nós estamos falando esse sonho, e nós cremos que Deus vai levantar você, mas Deus vai levantar pessoas dispostas, animadas, entusiasmadas, cheias de Deus, para que esse sonho se realize. Inimigos haverão, a gente já sabe, já é certo, mas no poder da unidade, na unidade, nós venceremos os obstáculos. Amém? E essa última parte que eu falei, se somos uma liderança que não te inspira mais, se é muita coisa que você está vendo, então está na hora agora de você parar e você orar e você dizer: Deus, há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, o Senhor me dirigiu para estar aqui. Estou falando de lugar físico, estou falando de congregar conosco. E naquela época, Senhor, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor falou comigo. Por isso que a gente faz questão de entrevistar todas as pessoas, para que elas tenham certeza que estão sendo trazidas por Deus. Volta o teu caminho, se inspira lá no início de tudo, e vamos caminhar juntos, queridos. Nós não queremos perder nenhum de vocês. Todos vocês são preciosos. Todos, todos, todos. Mas nós queremos que haja essa disposição no coração. Põe a mão no seu coração. Senhor, eu oro pelos meus irmãos. Eu peço por eles. Eu peço por cada uma delas, essas irmãs preciosas, irmãos preciosos que ouviram a tua palavra nessa noite. E eu peço que a tua palavra caia agora em terreno fértil. Eu oro para que a palavra produza resultados. Eu oro para que a palavra produza frutos, que eles vão para casa meditando nisso, Senhor. Que eles possam agora entrar dentro de si mesmos para obter as respostas que nós levantamos aqui as questões. Senhor, eu peço, Senhor, que eles entendam que uma visão é dada por Deus. Que nós não estamos aqui, Senhor, brincando de ser igreja. Nós não estamos brincando de reino de Deus. Há uma seriedade, há uma urgência naquilo que estamos fazendo. Há uma caminhada. Nós temos uma caminhada com o Senhor. Há um alicerce, há um lastro na nossa vida. Nós não caímos aqui de paraquedas e tudo aconteceu de repente. Não, foi algo construído. Palavras foram dadas, valores foram sendo impressos em nossos corações desde a nossa conversão. Pessoas foram contribuindo, Senhor, com valores e princípios daquilo que o Senhor queria, daquilo que o Senhor ainda quer. E nós agora, com os olhos fechados, nós visualizamos o nosso futuro. O nosso futuro é melhor do que o nosso presente, e é melhor do que o nosso passado. O nosso futuro é mais extraordinário. O nosso futuro ainda é mais grandioso. O Senhor vai fazer grandes coisas através das nossas vidas. Essa cidade vai conhecer a glória do Senhor. A promessa sobre Garanhuns, que Garanhuns seria Antioquia para o Nordeste, mas eu declaro que não só do Nordeste, Garanhuns será uma Antioquia para o mundo. Daqui ministérios serão levantados e enviados. Eu oro para que sonhos que estão agora, Senhor, em cada coração, escondidos, sonhos que estão aí, Senhor, latentes, aguardando apenas a hora do despertar. Eu oro para que esses sonhos no coração dos meus irmãos comece a brotar,
a queimar em seus corações. E que eles, Senhor, se unam a nós em um só propósito. Em nome de Jesus. Repita comigo. Diga: Senhor, eu quero entender a visão dada pelo Senhor a mim mesmo, a minha liderança. Como que isso é possível acontecer junto? Me ensine, Senhor, a cumprir os meus sonhos, a minha visão pessoal, junto com a visão que o Senhor deu aos meus pastores. Nós estamos construindo o teu reino, uma grande obra, e não podemos parar por causa da oposição do inimigo. Ajude-nos a vencê-la com fé e ousadia, em nome de Jesus.